Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Medcoff. Meu nome é Iago e hoje a gente vai conversar sobre a nossa segunda parte da nossa aula de choque. A gente vai estar conversando hoje sobre os tipos de choque, quais são eles, o que a gente vai fazer com cada um deles, um pouquinho mais de minúcia, né? A gente já descobriu o que é o choque, qual que é a definição dessa condição e a partir de agora a gente vai conversar sobre os tipos de choque, beleza? Para a gente começar, essa aula aqui, esse pedacinho aqui, vocês já sabem, a gente já conversou, mas a gente vai retomar ele rapidinho, que são sobre a identificação do nosso choque. Quais tipos de choque que a gente tem, certo? Então, a gente tem choques distributivos, né, que são aqueles choques em que a gente tem diminuição da nossa resistência vascular sistêmica, certo? Choque séptico, anafilaxia, choque neurogênico por vezes incluído aqui, pancreatite grave, crises adrenais, tá? Choque hipovolêmico, certo? Que a gente tem diminuição ali do nosso volume intravascular, diminuição do nosso débito cardíaco, diarreias, vômitos, hemorragias, trauma, certo? A gente tem o choque cardiogênico, que é aquele choque no qual a gente tem a falência da nossa bomba. Então a gente tem a diminuição do nosso volume sistólico, diminuição e elevação da nossa frequência cardíaca, diminuição do débito cardíaco, beleza? Causas aqui, ó, infartos, ICs avançadas, miocardiopatias, cardiomiopatias, valvopatias, beleza? E os choques obstrutivos, no qual a gente tem uma obstrução, uma diminuição do nosso retorno venoso para o ventrículo esquerdo por causa da minha obstrução. Diminuição no meu volume sistólico e diminuição no meu débito cardíaco. Tá? E aí as principais entidades que a gente tem aqui é o nosso tamponamento cardíaco, pneumotórax e o meu TEP maciço, beleza? Para a gente falar dos tipos de choque, é importante que a gente fale um pouquinho sobre esses valores normais, né, que a gente tem mediante a utilização de um Swan-Ganz, tá? Nossa, vou precisar decorar tudo isso aqui? Não. Mas as provas têm algumas questões que são bem maldosas que costumam perguntar alguns pontos principais aqui, tá? E eu deixei esses highlights com essas setinhas para vocês, que é para a gente saber os valores normais, por exemplo, da minha pressão venosa central, certo? Da minha pressão de oclusão da artéria pulmonar, o meu índice cardíaco, ok? A minha resistência vascular sistêmica e a minha saturação venosa central, certo? Eu sei que é dureza, mas enfim, às vezes tem prova que acaba perguntando e dando esses pontos dessas, né, essas pequenas alterações aqui para que a gente consiga, a partir disso, saber que tipo de choque que é. Ok? Então, gravem um pouquinho essas informações, certo? Para a gente começar, o primeiro que a gente vai falar é a sepse e o choque séptico, que nem a gente falou na outra aula, é a principal causa de choque que a gente tem aí no Brasil e mundo afora, tá? Definição, gente, lembra, sepse. Sepse é uma infecção associada à disfunção orgânica, tá bom? Então lembra que antes a gente tinha sepse, sepse grave e tal, esse termo de sepse grave caiu, a gente não tem mais esse termo. O que a gente tem agora é sepse, que a gente tem uma infecção associada a uma disfunção orgânica. E quando, né, essa resposta inflamatória, essa disfunção circulatória vira um negócio fora do nosso controle, a gente vai chamar isso de choque séptico, certo? Por quê? Choque séptico a gente vai dar a definição quando o nosso paciente a gente já sabe que ele tem sepse, mas ele tem uma hipotensão e essa hipotensão ela é persistente, mesmo a despeito do uso de cristalóides, de infusão de volume. E aí eu vou precisar de um vasopressor, de uma droga vasoativa para manter minha PM acima de 65, beleza? E além disso, eu vou ter um marcador de hipoperfusão tecidual, que a gente comentou, o lactato. Lactato é um marcador de perfusão tecidual. A despeito, né, da minha ressuscitação volêmica, eu vou ter essa diminuição, esse aumento do meu lactato, beleza? Então eu fiz isso, eu defini sepse e eu defini choque séptico. Lembra que na sepse eu falei que a gente tem que ter esse score de SOFA maior que 2, que é basicamente esse score aqui, no qual eu vou ver se esse paciente ele tem uma disfunção orgânica. E o score de SOFA, eu tenho aqui, ó, esses vários pontos que eu acabo analisando, certo? Aqui, ó, são 6 pontos. Vejam. E aí eu vou ver a minha relação de troca, né? O índice de Horowitz aqui. Eu vou ver as minhas plaquetas, eu vou ver quanto que está a minha bilirrubina, quanto que está, né, se meu paciente ele está hipotenso e se nessa hipotensão ele precisa de drogas vasoativas ou não,
quanto que está a minha escala de coma de Glasgow e quanto que está a minha creatinina e, nas fases mais tardias, o meu débito urinário, ok? E aí a gente tem valores de 0 até 4. Se esse paciente tiver 2, né? Ou seja, pode ser em qualquer uma, né? Em qualquer uma dessas fileirinhas aqui que a gente tem. Se esse paciente tiver uma sepse associada a qualquer um desses valores 2, desde que não seja já um valor antigo, né? Vamos dizer, um paciente já com uma trombocitopenia, que já tinha 80 mil de plaquetas. Não, é difícil eu considerar que esses 100 mil por causa da infecção é uma disfunção, certo? Mas considerando um paciente que tem sepse e pelo menos 2, desculpa, uma infecção e pelo menos 2, eu vou considerar esse paciente como séptico, beleza? E aí eu tenho uma redução desse SOFA, que é o Quick SOFA, né? Que na verdade que é aquele SOFA rápido, que a gente tem o quê? Alteração do estado mental, taquipneia e hipotensão. Eu tenho esses 3 valores, tá bom? E com essa, eu tendo 2 desses valores, eu tenho um alto risco desse paciente realmente ele ter, né, uma sepse, uma disfunção orgânica importante, tá? Um só ou nenhum, né, risco mais baixo, porque várias condições podem ter uma dessas, né? Mas se eu ter uma condição que tem pelo menos 2 dessas alterações, isso já me leva a um aumento, uma maior chance, um maior risco de eu ter uma condição grave, tá bom? Bom, aqui, ó, vejam, por que que é importante, por que que eu estou falando aquele negócio para vocês sobre os tipos, né, o perfil hemodinâmico de cada um desses dos choques, porque isso, infelizmente, isso cai na prova, né? Então, vejam, aqui no choque séptico, por exemplo, vejam, de novo, a gente tem o débito cardíaco, ó, um débito cardíaco inicialmente aumentado, tá bom? E aqui, de novo, é um choque que é considerado um choque quente. Faltou um E, mas tudo bem. Tá? Porque é um choque, como ele tem a resistência vascular diminuída, ele vai estar quentinho inicialmente, beleza? Depois ele vai ficando frio. Resistência vascular sistêmica, vejam, diminuída. A minha pressão de oclusão da artéria pulmonar também diminuída, beleza? E a minha saturação venosa central inicialmente aumentada, tá? Se a gente fosse colocar a PVC aqui, né, que às vezes é alguma coisa que eles acabam perguntando, geralmente também mais baixa, tá bom? Então, esse é o perfil hemodinâmico que a gente tem de um choque séptico. É super importante que a gente saiba isso, beleza? E o quadro clínico, assim, não estou falando do quadro de uma infecção, mas o que a gente vai ver? Extremidades quentes, né? Paciente febril, paciente taquicárdico, potência. Esse perfil hemodinâmico, a gente falou, inicialmente esse cara ele vai estar vasodilatado, então pode ser que ele esteja as extremidades mais quentinhas, débito cardíaco aumentado, saturação venosa central aumentada. Com o passar do tempo, pode evoluir com uma miocardiopatia da sepse. E aí esse cara que tinha uma contratilidade, às vezes até uma hipercontratilidade cardíaca, vai começar a ter hipocontratilidade. E aí ele vai passar de um choque quente para um choque frio. Ó, ele vai ter hipocontratilidade e uma vasoconstrição periférica, tá bom? Então ele vai passar de um choque quente para um choque frio, né? Lembrar de novo, ó, que o débito cardíaco e a saturação venosa central são aumentados inicialmente. E no ecocardiograma ali point of care, normalmente e inicialmente é isso. Eu vou ter um coração normal, hipercontrátil, beleza? Posteriormente, vou ter ele hipocontrátil, beleza? E aí na ultrassonografia point of care ou no rush mesmo que a gente viu na primeira aula, pode ser que eu tenha outros achados que corroborem para mim pensar no motivo daquele choque séptico. Por exemplo, uma consolidação super importante ali no meu pulmão, tá bom? Aqui é o meu catéter de artéria pulmonar que eu já descrevi para vocês, mas eu deixo aqui também anotadinho assim, por extenso, junto com aquela tabelinha. Perfeito? Sempre que a gente está diante de uma causa de choque séptico, o importante é a gente pensar em diferenciais dela, perfeito? Que não necessariamente a gente tem um choque séptico aí. Pacientes, então, ó, pancreatites agudas graves, ó, síndromes pós-PCR, POs de cirurgias de grande porte, beleza? Politraumatizados. Então, lembrar de outras causas aí, de causa de inflamação, síndrome da inflamatória sistêmica, né? Que não sepse, beleza? Qual que é o tratamento, né? Qual que é o manejo desses pacientes, né, com sepse e choque séptico? Gente, inicialmente coleta de exames e nesses exames mensuração de lactato arterial, certo? E aí, lembrando, né, que a gente tem até esse valor acima de 2 como um marcador para a gente definir se esse paciente tem choque séptico.
Lembra, se eu tiver acima de 2, né, eu vou fazer novas medidas e eu espero pelo menos uma redução aí de 10% conforme eu for fazendo a minha ressuscitação. Beleza? Para falar que ela está funcionando. Dentre os exames que eu coletei, eu vou ter que ter hemoculturas, certo? E culturas do sítio específico. Se eu estou pensando numa urina, né, um choque séptico aí de foco urinário, urocultura, tá bom? E, se possível, antes da administração do antibiótico. Mas eu nunca vou atrasar a administração do meu antibiótico para que eu colete uma cultura. Perfeito? Administração de antibióticos de amplo espectro, de acordo com o meu foco, pulmão, barriga, cabeça, sei lá, onde eu quiser. Beleza? Rápida infusão de cristalóides, ó, até 30 ml por quilo, ok? Esse é sempre um ponto que a gente discute que é um ponto sensível. 30 ml por quilo é o que é preconizado. É para todo mundo? Provavelmente não. Tipo, aquele vovô de 80 anos, talvez 30 ml por quilo seja muito para ele, né? Então, é para todo mundo? Provavelmente não, tá? Mas é o que a gente tem ainda de recomendação, fazer até 30 ml por quilo de volume, com cristalóides balanceados, certo? Ringelactato, por exemplo, ok? Fiz o volume, eu preciso acabar o meu volume para eu iniciar minha droga vasoativa? Não. Isso vai muito do feeling e do paciente. Poxa, se eu tenho um paciente que está muito grave, muito chocado, eu não vou precisar esperar correr 30 ml para aí eu entrar com droga vasoativa, tá? Posso entrar simultaneamente. Agora, um paciente menos limítrofe, vou tentar fazer cristalóide, se não der o cristalóide, por exemplo, vou entrar? Beleza, isso é individualizar o cuidado de cada paciente, beleza? De novo, se eu for entrar com droga vasoativa, individualize. Qual que é a primeira droga de escolha no choque séptico? Noradrenalina, beleza? Primeira droga de escolha. Se a minha PM não estiver aumentando, se eu achar que esse paciente precisa de droga mesmo antes disso, noradrenalina. Segunda escolha, ou seja, já utilizei noradrenalina, já estou nesse valor de nora, 0,5 micrograma quilo minuto, iniciar vaso e hidrocortisona, beleza? Vou iniciar essas duas. E não esqueçam, pessoal, sepse e choque séptico são condições de alto risco, né, de eventos trombóticos. Então, profilaxia de DVP se não tiver nenhuma contraindicação, beleza? Joia. Aqui é uma tabelinha justamente mostrando o quê? Horário do antibiótico. Quanto que eu tenho que fazer? Na primeira hora, pessoal. Beleza? Se eu estou falando de choque séptico, né? Essa tabela fala se choque estiver ausente, né? Beleza? A gente está considerando choque séptico e sepse, beleza? O que eles falam é que se o choque não estiver ausente, né? E a sepse talvez seja sepse meio indefinida, tal, até posso pensar na administração até em 3 horas de antibiótico. Mas, estando presente o choque, desse lado esquerdo aqui nosso, para cá. O choque está presente, né? E, né, independente, administrar antibiótico em 1 hora. Se vocês forem pegar várias questões de prova, o que eles vão frisar? Antibiótico em até 1 hora, beleza? Antibiótico em até 1 hora. É um dado essencial para um bom cuidado de um paciente com sepsis. Antibiótico em até 1 hora. Cristalóides, coleta de exames, antibiótico de amplo espectro em até 1 hora, beleza? Relação de drogas vasoativas, de novo, individualiza, pessoal. Tem que ser individualizado, depende do paciente. Mas primeira droga de escolha, noradrenalina, num choque séptico, beleza? Se esse paciente, a gente está ressuscitando ele, já está com droga, etc e tal, e não está melhorando, o que eles falam? Gente, a gente vai ter que pensar num choque misto, né? Talvez tenha outro componente que a gente não está sabendo. Ou o cara está muito grave mesmo, né? E está difícil aí de eu conseguir compensar. Mas eles falam manter os vasopressores, certo? Pensar se esse paciente não está fazendo aquela miocardiopatia pela sepse. Será que ele precisa de dobutamina, por exemplo? Talvez uma coleta de novos exames e avaliação, então, do choque misto. De várias formas, seja do jeito que eu puder, através de ultrassonografia, através de outros exames, através de um atomo, sei lá, através de saturação venosa central, através de gap de CO2, através de pressão venosa central, enfim. Vou ter que pensar de um jeito para eu tentar avaliar outros componentes de choque ali que talvez estejam faltando ali na minha ressuscitação. Tá?
E aí a gente tem choques muito refratários sépticos que tem, né? Isso aqui é só uma curiosidade, que eles fizeram esse trabalho aqui em 2023, fazendo a utilização de azul de metileno, né? Talvez mais cedo um pouco no tratamento do choque, né? E parece que diminuiu um pouco o tempo de utilização dos vasopressores, né? E parece que aumentou a chance dos pacientes estarem livres de vasopressores em 28 dias, ok? Então, quem sabe aí, né? Como todo estudo, é sempre aquela volta. Precisam de mais estudos e tudo mais para que a gente consiga colocar isso como uma terapêutica aí. Mas fica a ideia de que um choque muito refratário, a gente pode, por exemplo, ter a utilização de azul de metileno ali como medida salvadora, talvez. Tá? Aqui é uma tabelinha, né, que a gente coloca então sobre os principais tipos de choque séptico e o que a gente tem que fazer em relação a eles, certo? Sepse, né, vamos só ajudar vocês aqui. Então, tentar controlar o foco, beleza? Isso é importante, controlar o foco da infecção, administrar antibióticos, cristalóides balanceados e vasopressores. Anafilaxia, né, que a gente tem uma aula específica disso, e adrenalina, né, antihistamínicos, corticoides, talvez adrenalina EV, choques neurogênicos vasopressores, né? E ali geralmente é o que dá para fazer, além da consulta com neurocirurgia, ok? Se for uma tirotoxicose causando um choque distributivo, o que a gente vê, vocês veem nas aulas de endócrino, tionamidas, iodino, corticoides, beta-bloqueadores e numa crise adrenal, corticoides EV e fluidos, beleza? Então, esses são os principais tipos de choques distributivos. A gente focou, obviamente, no séptico e o que a gente precisa fazer no séptico. Para a gente terminar o choque séptico, a gente fala um pouquinho sobre fluido-responsividade. Vocês têm aulas disso com o pessoal da UTI, mas que é importante a gente pensar que quando a gente está falando de sepse, sempre é um termo que entra, a fluido-responsividade. E a intenção de eu ver se esse paciente é fluido-responsivo é eu ver se com a adição de volume, né, eu consigo aumentar o débito cardíaco dele, dependendo de onde ele está na curva de Frank-Starling, ok? Se eu vou dar uma alíquota de volume, isso vai melhorar o ponto que ele se encontra na curva de Frank-Starling e melhorar o meu débito cardíaco, tá bom? E aí a gente tem algumas formas da gente pensar se esse paciente é fluido responsivo, tá? Eu coloquei só algumas aqui, que seria, por exemplo, a variação da pressão de pulso, que esse paciente ele precisa estar o quê? Esse paciente precisa estar entubado, um ritmo sinusal e um catéter de PAI. Se eu tiver uma variação de 13%, bom prognóstico. Variação do diâmetro da minha cava inferior, que a gente faz com ultrassonografia, beleza? O Passive Leg Raising e o VTI, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que é essa variação de 10 a 15% no débito cardíaco, beleza? Mini challenges e challenges convencionais de fluidos, beleza? São alguns tipos de manobras que a gente pode fazer para verificar a fluido-responsividade. Lembrar vocês que medidas estáticas de fluido-responsividade, elas não são tão boas, tá bom? Igual o PVC, não é uma medida fiel para que eu fale se esse paciente ele é responsivo ou não. Então, as medidas dinâmicas, elas são muito, muito melhores, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente quer ver aqui, justamente quando eu estou avaliando a fluido-responsividade, é eu analisar se esse paciente, se eu der fluidos para ele, se eu não vou lesar ele, né? Aqui, vejam, é um pulmão cheio de linhas B, né? Demonstrando que esse paciente tem fluido no interstício, né? Se eu ver um paciente desse, associado, por exemplo, a uma veia cava grande como essa, esse paciente possivelmente ele não é fluido responsivo, tá bom? Aqui eu deixo alguns valores, que nem o VTI que a gente conversou, né? Que se tiver essa alteração de 10 a 15%, né? Esse aumento, significa que ele é fluido responsível. Tá? Tem outras duas medidas também ultrassonográficas, que seria a velocidade de pico carotídea, né? Que eu posso fazer, o tempo de fluxo carotídeo corrigido também, que é uma outra variável ultrassonográfica. Não vou entrar no mérito com vocês dessas duas, a gente vai conversar um pouquinho do VTI, que é o mais comum. A variação da pressão de pulso que a gente conversou já não é uma medida ultrassonográfica, beleza? É uma medida que eu vou fazer ali no meu monitor, com a minha PAI. Tá? Em relação aos challenges de fluido, mesma coisa, eu posso fazer e até verificar se eu tenho alguma alteração aqui. O Passive Leg Raising, né, eu vou utilizar o VTI como medida. Óbvio que aqui é só um resumo, né, a gente conversar com calma sobre fluido responsividade, tem uma aula específica com vocês para isso, beleza? Então, vejam, a gente está conversando e aí se eu encontrar, por exemplo, um paciente ao contrário disso, né, um paciente só com linhas A no pulmão, um paciente aqui com uma veia cava mais curtinha,
pô, beleza, eu posso pensar que esse paciente ele tem maior chance de ter fluido responsividade, né? Lembrando que a gente tem essa tabelinha aqui, né? Opa, deixa eu voltar aqui para vocês. E, né, o tamanho aqui da minha veia cava, né, e o tamanho, o tanto da colapsabilidade dela tem uma relação aí com possivelmente a minha PVC, né? Então isso ajuda a gente a estimar mais ou menos como que está o fluido responsividade desse paciente, se ele é fluido responsivo ou não, tá bom? E aqui a gente tem os valores, então vejam, veias cavas com mais de 2,5 e menos de 50% de colapso, PVCs relacionadas altas. Lembra que a PVC por si, por ser uma medida estática, não é tão boa. Mas aqui, se eu, por exemplo, se eu ver uma veia cava gordinha com colapsabilidade, pouca colapsabilidade, gente, possivelmente esse paciente ele não tolera fluidos, né? Se eu tiver já uma veia cava pequenininha, totalmente colapsada, meu, ó, 0,5, possivelmente esse paciente ele é fluido responsivo, né? Isso vai ser? Vai ser aquela avaliação da minha veia cava inferior, beleza? Que é uma das medidas que a gente pode utilizar. Uma única dica que eu dou para vocês é não utilizem o modo M, tá bom? Se vocês já aprenderam, porque o modo M durante a respiração ele muda de local. Então vocês vão estar avaliando às vezes dois segmentos diferentes. Avaliem esses pacientes no 2D, né? Nesse aqui, ó, nesse modelinho aqui que a gente está, por exemplo, está mostrando, tá? Outra coisa, quando a gente está falando de fluido responsividade, por exemplo, é esse protocolo Vexus, né? Que eu não vou entrar em detalhes tão agora com vocês, mas é um protocolo que mostra justamente se esse paciente, se ele está congesto, né? Não é nem para ver se ele é fluido responsivo, é para ver se esse paciente ele está, o grau de congestão que ele está. E aí tem avaliação de veia hepática, né? Veja, ele tem avaliação aqui em diferentes graus, avaliação da veia porta e uma avaliação intrarrenal, né? E aí a gente tem cada um desses valores, aqui tem uma tabelinha mostrando cada um desses graus de congestão cada vez mais grave nesses pacientes, tá certo? Então, assim, o único ponto que eu quero passar com vocês aqui é em relação ao VTI, né? Que a gente faz esse passive leg raising, né? Faz esse aumento aí de 45 graus, né, das pernas do paciente. E nisso a gente faz uma infusão em tese de 200, 300 ml aí de fluido. E aí a gente calcula o VTI basicamente, né, na nossa janela apical 5 câmaras, certo? Com um Doppler pulsado e a gente consegue ver essa onda espectral aqui. E a partir dessa onda espectral a gente calcula o VTI, né, que tem aqui marcado para vocês, né, 17 e pouquinho. E aí, depois de eu fazer o meu passive leg raising, eu repito o meu VTI, né? Dura que assim, o alinhamento tem que ser o mesmo, certo? Do meu probe, a mesma imagem basicamente que eu obti na primeira, tem que obter na segunda, para eu não ter diferença de medida. E aí, se eu tiver um aumento aí de 10 a 15%, possivelmente esse paciente ele é fluido responsivo. E aí me dá uma garantia aí para eu pensar em infusão de fluidos. Tá bom? Então, um detalhe aí mais legal aí pra gente. Ok? Vejam aqui, ó. Aqui ele falava justamente disso. Um homem de 64 anos apresenta uma tosse e febre, evoluindo a 6 horas com rebaixamento do nível de consciência, portador de FA. E aí ele encontrava-se hipotenso e taquicárdico e após a ressuscitação com 30 ml de solução, em introdução ainda tinha sinal de hipoperfusão. E aí ele falava o que é correto afirmar. E aí, a gente dá uma parada, dá uma pensadinha aí. E aí o que a gente tinha é isso aqui, ó. É possível o uso da técnica de elevação passiva das pernas para esse paciente, sendo o débito cardíaco estimado pela integral velocidade-tempo. Integral velocidade-tempo igual VTI, tá bom? Ok? Aqui ele falava de introduzir um segundo vasopressor, mas a gente não tem uma dose tão alta de Nora, certo? Aqui, ó, esse paciente ele falava, sendo a técnica de escolha, a variação da pressão de pulso. Lembra que geralmente variação de pressão de pulso, o paciente precisa estar com PAI, precisa estar entubado para ser uma melhor, tá bom? E aqui o D, o uso de parâmetros estáticos, aí você já viu que está errado, né? Parâmetros estáticos, eles não são bons preditores de fluido responsividade. Eles te dão uma ideia, de novo, mais ou menos do status volêmico desse paciente, mas eles não são bons parâmetros para a gente avaliar fluido responsividade, tá bom? Isso fique bem claro aí para vocês. Parâmetros dinâmicos são melhores. Ó, entre as medidas que devem ser realizadas na primeira hora do paciente com sepse estão a realização de ressuscitação volêmica com
Boa. 30 ml quilo de cristalóide e prescrição de nora se eu precisar, né? A B falava de coloide, né? Não. Beleza? Aqui falava de PAM de 75, né? Também não. E aí falava aqui pressão até pressão ficar acima de 12, né? Ou seja, fazer cristalóide até esse cara inchar, parecer um balão, um Aquaman. Não, né? Não é isso também a ideia, ok? E a PM acima de 75 também não é o que eu quero. Beleza? Ó, da Unesp. De novo, ele falava assim, ó, homem de 54 anos, com uma IC de fração de ejeção reduzida, atendimento na sala de emergência com choque séptico. Cefepimiastro recebeu o volume e está no momento com nora a 0,6. 0,6 de nora, ó, e tá hipotenso. O que eu faço com esse cara que tem acima de 0,5 micrograma quilo minuto? Eu vou hidrocortisona e vaso, certo? Passei aquela dose padrão da nora, então vaso e hidrocortisona, beleza? De novo, aqui falava quais são quais os pontos do Quick-Solfa. Quais que são? Cardiovascular, respiratório e neurológico. Beleza? Joia. Pessoal, seguindo, qual que a gente tem o próximo aqui, que eu deixei um pouquinho, é o choque neurogênico, que lembra, é colocado às vezes como uma parte de um choque distributivo também, apesar de ter alguns detalhes diferentes, né? E principalmente em relação ao débito cardíaco, né? Que inicialmente ele pode se encontrar diminuído em relação ao distributivo séptico mesmo, tá bom? E aqui, pessoal, a etiologia mais comum que a gente tem de choque neurogênico é o trauma raquimedular. E aí a gente tem aquele quadro meio clássico que às vezes a prova vai te mostrar. O cara vai ter a extremidade um pouquinho mais quente, porque a resistência vascular é diminuída, certo? Então esse aqui, de novo, é um choque quente, né? Esses dois são quentes, tá bom? Enquanto que esses três aqui, ó, são frios, tá? E aí, pensando nisso, a gente vai ter aquele quadro típico que o cara vai estar hipotenso, mas em vez dele ter aquela taquicardia, né, para compensar, a gente vai ter bradicardia, né? Esse é um ponto que a prova gosta de perguntar. E aí a gente vai ter essa vasodilatação generalizada, até porque geralmente a gente tem lesão ali do seno simpático. O VE, né, no eco vai estar normal ou hipercontrátil inicialmente, tá? E o resto do perfil hemodinâmico, lembra, a não ser o débito cardíaco, que muitas vezes está diminuído inicialmente, o resto é muito parecido com realmente o choque séptico, tá? Aqui tem só a demonstração do que a gente tem aqui na tabelinha, beleza? E aí lembra que aqui a gente não tem tanta coisa a se fazer. A gente vai ter que utilizar vasopressores, né? Avaliação neurocirúrgica e corticoides, geralmente eles não são indicados, ok? Vejam que, repetindo aquela tabelinha que a gente já viu da outra vez, se a gente for pegar só, né, a parte de choque neurogênico, vasopressores, suporte hemodinâmico e clínico, né, uma vez que a gente exclui alguma etiologia de hemorragia, e neurocirúrgico, ver o que é possível fazer ali. Corticoides, de novo, não são um esteio de tratamento, tá? Aqui a gente tem uma questãozinha autoral que fala o seguinte, ó, são indicações, né, para o uso de glicocorticoide no doente crítico. Choque séptico refratário a catecolaminas, perfeito, né? Aquele choque séptico grave eu posso utilizar corticoide. Pneumonia bacteriana grave com choque, posso utilizar? Posso, opa, né? Inclusive saiu aquele trial ano passado, né? Que se vocês ficarem espertos, chama CAP, tá bom? CAP trial. Esse é um que pode ser que apareça aí para vocês. 3, ó, síndrome respiratória aguda grave pela influenza? Não, né? Covid ainda a gente tem. E trauma raquimedular, ou traumatismo craniano grave? Não, também não é utilizado. Beleza? Então, aqui. Beleza? Passando desses choques distributivos, nesses choques quentes, vamos para os choques frios, choque hipovolêmico, tá bom? Vamos lá. Então, o choque hipovolêmico, pessoal, aqui já é diferente, né? Vamos utilizar nossa cor azul aqui. A gente está diante de um choque frio agora, certo? E qual que é o quadro clínico, né? Geralmente a gente já viu que é o paciente perdendo sangue, perdendo plasma, uma diminuição do volume intravascular, certo? E aí eu tenho aqui, as minhas extremidades estão frias, né, já que é um choque frio, né? Eu tenho meu tempo de enchimento capilar aumentado, beleza? Diminuição da minha diurese, outros sinais de baixo débito, e eu vou ter minha história aí de perda de volume e sangramento.
O meu perfil hemodinâmico, veja que é um pouquinho diferente. É um perfil hemodinâmico que eu vou ter diminuição do meu débito cardíaco, certo? Minha resistência vascular sistêmica vai estar aumentada, o que vai significar o meu choque frio. Minha pressão de oclusão da artéria pulmonar, que é basicamente uma medida indireta ali da pressão do meu átrio, diminuída, e minha saturação venosa central diminuída também, certo? Que é o que a gente tem aqui. Se a gente for pensar, né, no nosso eco, como que a gente vai estar? Pensa que o meu paciente vai estar com baixo volume, então o meu coração, às vezes, ele não tem volume para bater. Então, às vezes, ele está hipercontrátil e uma parede do coração está batendo na outra. Isso a gente chama de kissing walls, tá? Isso é um parâmetro específico para a gente pensar se esse paciente está realmente muito hipovolêmico. Outra coisa que a gente vai ver nos próximos slides é a veia cava inferior. Geralmente, que a gente já viu, né, nos slides prévios, colabada, aquela veia, que vai estar com uma colapsabilidade super grande, às vezes 50, mais que 50, mais que 100%, né? E aqui, de novo, eu transcrevo para vocês o que está na tabelinha, certo? Utilizando aquela mesma tabela que a gente está usando de referência, veja que aqui eles têm as possíveis intervenções para choques hipovolêmicos. E a gente vê que, basicamente, se eu tiver perdas gastrointestinais, reposição de fluido, reposição de eletrólitos, né? E uma terapia voltada ali para diarreia e vômitos. Queimaduras, mesma coisa, né? Cristalóides, fluidos, beleza? Hemorragias traumáticas, além de parar, né? Eu parar a hemorragia, administrar sangue, né? Naquela quantidade, por exemplo, o Henrique fala bastante isso com vocês, administrar produtos, né, transfusão, protocolos de transfusão maciça, ok? Se eu tiver uma hemorragia não traumática, por exemplo, varicial, ou uma úlcera, beleza, se eu tiver ali bloqueadores, né, IBPs, administrar antibióticos, se eu tiver pensando em varizes, octreotide, algum derivado de somatostatina, beleza? Vaginal, estrogênios, hormônios, ok? Tiver uma hemorragia pós-parto, que o pessoal da GO conversa bastante com vocês, além do suporte, sangue, etc., ocitocina, ácido tranexâmico, derivados de ergot, né? E por aí vai. Então essa tabelinha eu gosto bastante porque ela dá depois deem uma pausa e deem uma lida com ela com calma, ela é legal o que ela fala, né? Ela dá um resuminho pra gente das principais, o que a gente vai fazer principalmente diante de um choque hipovolêmico e os outros por consequência, ok? Aqui é um negócio legal para a gente pensar que é em relação à veia cava. A gente não vai falar de toda essa tabela, o que eu quero frisar com vocês é o seguinte, para a gente sempre pensar que a avaliação da veia cava, né, a gente já falou lá na primeira aula do protocolo Rush, ok? Uma veia cava que está bem baixa, ó, underfilled, menor que 1,5, com bastante colapsabilidade. Pensa que esse paciente, ele tem, né, se a gente fizer uma correlação com a PVC, tem uma PVC baixa, né? Então, provavelmente esse paciente, ele está necessitando de volume. Agora, se você está suspeitando, de um paciente com um choque hipovolêmico, aí você pega uma veia cava distendida, né? Que não... E, que tá, às vezes tem linhas B ali, que a gente conversou na parte de fluido e responsividade, provavelmente esse cara, né, ele não tem um choque hipovolêmico. Então, a avaliação da veia cava é um negócio legal para a gente pensar. Junto com o quê? Se a gente está pensando num choque hipovolêmico, beleza? Acho que é legal sempre a gente fazer aquele rush que a gente viu na primeira aula, a avaliação da veia cava e daquelas medidas que eu falei para vocês de fluido responsividade, o Vexus, por exemplo, a gente pensar se esse cara está congesto, são todas manobras interessantes para a gente pensar, certo? Então, se a gente está diante, de novo, de uma veia cava assim, colapsada, beleza, acho que faz sentido. E um cara que está sangrando ali no trauma, pô, perfeito. Acho que hipovolemia, bom, se eu tenho um paciente assim, ó, que está com uma veia cava túrgida, você fala, pô, será? Né? Acho que não sei se tem hipovolemia, tá? Então, e aqui, mais uma. Agora a mesma coisa, a gente está indo diante do trauma, né? A gente já falou disso, veja. Paciente aqui, ó, com líquido livre. Aqui também, ó, líquido livre, né? Aqui com um hemopericárdio, né? E aqui com líquido livre aqui em cima do baço, né? Se a gente está falando de trauma, se a gente está falando de choque hipovolêmico, de novo friso com vocês, porque tem caído muito nas provas. A avaliação com ultrassonografia é essencial, pessoal. Ajuda muito, muito, muito na gente fazer a avaliação num paciente com choque, tá? E aí tem uma questão aqui um pouquinho mais antiga que fala assim,
Tríade de acidose, hipotermia e coagulopatia está presente em pacientes com choque hemorrágico. Um dos mecanismos que levam ao choque hemorrágico é 1. Perfusão tecidual inadequada, que volta naquilo que a gente comentou na nossa primeira aula, certo? Choque é igual ao quê? Hipoperfusão. Beleza? Bom, continuando aqui, pessoal, agora a gente tem o nosso choque cardiogênico, né? Que o que a gente vai ter, então? A gente vai ter os sinais, basicamente, de baixo débito também. A gente vai estar diante de um outro choque, né? Que eu vou usar a nossa cor azul aqui, nosso outro choque frio, né? Aqui a gente vai ter o quê? Uma insuficiência cardíaca grave, um cara, um pós-IAM, uma doença valvar grave, que vai estar me levando a um choque cardiogênico, né? Para a gente ver o perfil hemodinâmico, lembra, esse paciente ele também vai ter o débito cardíaco diminuído, obviamente, né? A resistência vascular vai estar aumentada, que vai fazer com que esse choque seja um choque frio, beleza? Esse paciente ele vai ter a pressão de oclusão de artéria pulmonar aumentada, principalmente se eu tiver ali uma disfunção, né, de VE, tá bom? Não esqueça que se esse paciente tiver uma disfunção do ventrículo direito, geralmente a pressão de oclusão ela é diminuída, tá? Isso às vezes teve questão já que pegou. E aqui minha saturação venosa central também diminuída, tá? No meu eco, pessoal, geralmente o que nós vamos ver é um ventrículo dilatado, um ventrículo grandão e geralmente hipocontrátil, né? Ou se eu tiver uma disfunção de ventrículo direito, que a gente vai ver também nos choques obstrutivos, às vezes um ventrículo direito grande, maior que o ventrículo esquerdo, né? Um ventrículo direito às vezes com hipocinesia da parede lateral, com uma hipercinesia do ápice, sinal de McConnell, né? Vou ver, às vezes junto com esses ventrículos direitos aumentados, uma regurgitação tricúspide importante. Então são várias coisas. Mas se a gente for pensar num VE, certo? Esse ventrículo direito, esse ventrículo esquerdo, desculpa, ele vai estar aumentado e hipocontrátil, beleza? Dentre a terapêutica que a gente vai pensar aqui, principalmente, né, tratamento das ICs, tratamento dos IAMs aqui se a gente tiver, correção, né, das doenças valvares, inotrópicos, vasodilatadores, vasopressores, e o suporte mecânico, né, se for possível, né, ECMO, suportes externos, aí a gente tem uma infinidade aí de possibilidades, tá bom? Aqui é só um pontinho para a gente falar que a gente diante de um choque cardiogênico, né? A gente tem quadros mais sugestivos de falência ventricular direita, ok? Edema de membros, edema sacral, hepatomegalia, distensão venosa, sugestivos de falência ventricular esquerda, né? Mais crepitações pulmonares, sibilos, ápice deslocado, e os sintomas compartilhados que a gente tem, que é as extremidades frias, cianose, ortopneia, tempo de enchimento capilar diminuído, que são sinais mais genéricos de choque. Muitas vezes a gente tem até uma falência dos dois, não é? Para, de novo, utilizar nossa tabelinha, né? Essa tabelinha aqui, vejam, eles falam que quando a gente tem disfunções esquerdas, né? Inotrópicos são sempre bem-vindos. A gente tem que fazer diminuição da pré-carga e da pós-carga, né? Importante, pós-carga e pré-carga. Se a gente tem doenças valvares, né? Talvez uma intervenção cirúrgica, né? Fluidos diminuir, dependendo aí da valvopatia, diminuir a frequência do coração, né? Diminuição de pré-carga, ok? E arritmias, beleza? Se for taquiarritmias, conversão, né? Da taquiarritmia. Se for bradiarritmias, talvez a utilização aí de um marcapasso transcutâneo transvenoso, ok? Beleza. Em relação aqui, de novo, ó, aqui são alguns exemplos de ultrassom. Aqui no primeiro a gente vê, né, um ventrículo esquerdo aqui, ó, vamos utilizar essa cor amarelona aqui, ó. A gente vê esse ventrículo esquerdo aqui, ó, aumentado de tamanho, com pouca contratilidade, né? Essa mitral aqui que nem chega ali, um átrio grande, beleza? Então, aqui é uma completa disfunção de ventrículo esquerdo, certo? Aqui também a gente vê aqui embaixo, ó, um ventrículo esquerdo que não se mexe de maneira adequada. Você vê que as paredes dele não se espessam, né? A contratilidade é muito, muito débil. Enquanto aqui, veja que a gente vê um ventrículo direito grande, né? E um ventrículo direito que até chega a, se vocês conseguem ver, que ele consegue às vezes fazer como se fosse um desvio do septo em direção ao ventrículo esquerdo, né? Ok? Então, são vários exemplos ultrassonográficos, de novo,
né, que a gente tem de uma disfunção cardíaca importante. Ok? Ó, que eu falei para vocês aqui, que é uma pergunta um pouquinho sacana. Ó, aqui eles falam para vocês de uma mulher, ó, diabética de 52 anos, no terceiro pós-operatório aí de uma hemicolectomia, que evoluiu com um BAVT. E aí a monitorização, eles colocaram um Swan-Ganz e falaram assim, ó, pressão venosa central, 26, tá super alta, né? Aí pressão média de oclusão da artéria pulmonar, ó, 15. Certo? Pressão de oclusão da artéria pulmonar, pequena, ó. Baixo débito cardíaco, aumento da resistência vascular. Eu falei para vocês, às vezes cai essa porcaria aqui, né? E aí o que a gente tem que pensar? Né? Esse paciente fez um BAVT, certo? Né? E aí ele está falando para vocês que ele tem uma PVC alta, certo? Tem uma resistência vascular sistêmica aumentada, tem um índice cardíaco baixo, então você sabe que é um choque cardiogênico. E aí ele te mostra que a pressão de oclusão da artéria pulmonar é diminuída. E aí lembra que eu falei para vocês? Choque cardiogênico com pressão de oclusão da artéria pulmonar diminuída, eu tenho que pensar em infarto do VD. Porque do VE geralmente fica alto esse danadinho aqui, ó. Tá? Então qual que era a resposta aqui? Choque cardiogênico com infarto de ventrículo direito, tá bom? Essa questão tá aqui de propósito para que vocês vejam que as questões deles são sacanas em relação ao perfil hemodinâmico aí do paciente, tá? Ok. Esses próximos slides aqui, pessoal, eu deixei para vocês em relação às drogas vasoativas, mas vocês têm uma aula específica disso com o pessoal da intensiva, tá bom? Só deixei aqui dos principais inotrópicos que a gente tem, que é dobutamina, beleza? A gente tem o milrinone e a gente tem o levosimendan aqui também, ok? Eu deixei isso aqui mais como um apêndice aí para ajudar nos estudos. Durante aí a passagem dos slides, vocês conseguem dar uma lidinha rapidinho sobre os principais inotrópicos que a gente tem. E aqui a gente tem uma dose aí que eu deixei para vocês em relação aos vasodilatadores endovenosos, tá certo? Bom, vamos para o nosso último tipo de choque para a gente fechar essa aula, que é o choque obstrutivo, né? No qual a gente tem então uma dificuldade no meu retorno venoso e por consequência diminuição aí do meu débito cardíaco, tá? Lembra que as principais entidades que eu tenho aqui é o meu pneumotórax hipertensivo, tá? A embolia pulmonar maciça e o meu tamponamento cardíaco. Em relação ao perfil hemodinâmico, de novo, é um choque frio, ok? Então, eu tenho o meu débito cardíaco diminuído, a minha resistência de novo aumentada, minha pressão de oclusão da artéria pulmonar aumentada, beleza? E a minha saturação venosa diminuída, beleza? Em relação ao quadro clínico, do TEP aqui que a gente colocou, geralmente um paciente com dispneia aguda, dor torácica, né, sinais de choque, hipotensão e tal. Eu estou falando aqui não de um TEP comum, estou falando de um TEP gerando choque, ok? O eco, o que a gente vai ver? Normalmente um ventrículo direito bastante dilatado, né, um ventrículo direito maior que o ventrículo esquerdo, com aquele sinal que a gente conversou, aquele sinal de McConnell, né, que eu tenho aquela hipocinesia da minha parede lateral do meu ventrículo direito, com hipercinesia do meu ápice, beleza? Diagnóstico disso aqui a gente faz geralmente ou mesmo na hipótese com eco, né, ou principalmente aí com um exame contrastado, uma angiotomo, a exemplo. E o tratamento, né, envolve anticoagulação e aí vai depender. Se o meu paciente estiver hipotenso mesmo, chocado, muitas vezes eu vou precisar, além do suporte, né, de vasopressores, inotrópicos, trombólise sistêmica ou trombólise às vezes intra-arterial, dependendo, né? E ECMO, né, é uma opção também, ok? Mas o tratamento endovascular e a trombólise sistêmica, né, se salvo aí alguma contraindicação mais importante, são escolhas nesses pacientes, ok? E aí aqui a gente vê um ultrassom que é bastante típico, né, de um paciente que ele tem disfunção, então, do ventrículo direito. Como vocês podem ver, ó, vejam que eu tenho um VD bastante aumentado de tamanho, né? Vejam que vocês conseguem analisar na imagem que existe um abaulamento do septo em direção ao ventrículo esquerdo. Percebam que existe uma hipocinesia dessa parede lateral e que existe uma hipercinesia dessa parede do ápice, né? O que é o famoso sinal de McConnell. Então, ele não é um sinal específico para TEP, mas percebam que é um sinal que indica disfunção importante do ventrículo direito,
ok? Ó, se a gente utilizar aquela tabelinha, veja que em relação à embolia pulmonar, o nosso tratamento que eles é anticoagulação, certo? Otimização da pré-carga, vasopressores, se for necessário, né? Aqui fazer a trombólise tanto via catéter, né? Ou né, via intravenosa, e sugere a trombectomia, se for possível, aí também, tá bom? Além do que, vale ressaltar que por vezes ECMO é uma possibilidade aqui nesses pacientes, beleza? Bom, aqui só para lembrar vocês o que a gente tem no eletro de um paciente com TEP, todas as condições, mas só ressaltando, pessoal, que taquicardia sinusal é o que a gente mais vê nos pacientes com TEP. Lembra que aquele padrão famoso de S1Q3, T3 não é nem sensível e nem é específico, tá? Então, vocês virem taquicardia sinusal, padrão de strain de ventrículo direito, né? Que tem essas múltiplas inversões de onda T, desvio do eixo para a direita, etc., com taquicardia, um BRD completo, muito mais, ajuda a gente a pensar muito mais num TEP do que o S1Q3T3, beleza? Que é um exemplo que a gente tem aqui. Tá? E aí teve essa questão aqui do Enari, certo? Falava, o choque representa uma urgência clínica. Qual tipo de choque apresenta os seguintes parâmetros? Pressão capilar pulmonar normal ou diminuída, débito cardíaco diminuído, elevadas pressões no lado direito do coração, né? E aí a gente vê, né? Elevados, débito cardíaco diminuído, a gente excluiria esses dois, né, inicialmente, beleza? Elevadas pressões no lado direito do coração. Se fosse uma descendente anterior, acho que não seria isso, né? E regurgitação mitral aguda, a gente viria mais um quadro ali, né? Falou que a pressão capilar pulmonar normal, né? O que a gente vê aqui, então, é uma embolia pulmonar maciça. Beleza? Boa. Para a gente acabar o choque obstrutivo. Próximo que a gente tem é o tamponamento, beleza? Qual que é o quadro clínico de um paciente chocado com tamponamento? Tem, né? A prova fala da tríade de Beck, né, que é aquelas tríade de bolhas abafadas, hipotensão, turgência jugular. Além disso, você vai ver um paciente às vezes com dor torácica, pulso paradoxal, né, turgência jugular, dispneico, hipotência, enfim, tudo isso. O perfil hemodinâmico é o mesmo que a gente já viu, então a gente não vai repetir. Em relação ao eco, que é interessante, é que a gente vai ver o quê? Derrame pericárdico, né, a gente vai ver o colabamento das câmaras cardíacas, eu vou mostrar isso no próximo slide para vocês. O swinging heart, né? E o quadro clínico, né? O diagnóstico que a gente vai fazer através do quadro clínico e a utilização do eco, tá bom? E o nosso tratamento vai basear em suporte, né? Vasopressores, inotrópicos. E se esse paciente estiver na iminência ali, né, de uma PCR, chocado com um tamponamento, preciso fazer a pericardicentese. Se não, se esse paciente tiver ali a possibilidade de ir para o bloco cirúrgico, janela pericárdica. Beleza? Então, vejam aqui, ó, aqui existem alguns exemplos para a gente. Então, para a gente fazer o diagnóstico por via ultrassonográfica, né, do paciente com tamponamento, veja, eu tenho que ter efusão pericárdica, beleza? Isso é um principal. Eu tenho que ter o colapso das câmaras direitas, e o que eu tenho de mais importante, mais significativo, é o colapso na diástole do ventrículo direito, certo? Então, esse é o principal achado, é o mais específico. Então, durante a diástole do ventrículo direito, esse sangue ele vai colapsar o meu ventrículo. Se eu tiver isso, eu posso falar que esse paciente tem tamponamento. Perfeito? A minha veia cava, normalmente, ela vai estar pletórica nesses pacientes, vai estar gordinha. E eu tenho essa alteração de fluxo transmitral aqui, tá vendo? Que vocês veem essa diminuição aqui do volume na expiração e inspiração quando eu uso o Doppler pulsado na mitral, tá bom? Isso aqui geralmente é menos perguntado, né? Agora, essas três, né? Um derrame, uma colapsabilidade de câmaras direitas e a meia veia cava pletórica, normalmente elas são perguntadas. E aqui a gente tem dois exemplos que a gente consegue ver. Essa aqui, normalmente para a gente ver, inclusive a gente diminui a velocidade do eco, né? Mas aqui a gente consegue ver, né? Essa aqui bem clara que quando aqui, ó, o ventrículo direito ele quer abrir, ele é empurrado pelo sangue, ok? Com isso, é altamente suspeito de um tamponamento. Okay? E por fim, a gente tem o pneumotórax hipertensivo, né? Que normalmente não é para a gente fazer esse diagnóstico através de imagem, a não ser a ultrassom que está ali na beira-leito,
né? E aí, assim, o perfil hemodinâmico vai ser o mesmo perfil hemodinâmico, ok? Diagnóstico clínico através da ultrassonografia, beleza? Que aqui a gente tem o famoso lung point, né? Que é o ponto que a gente vê realmente uma pleura se mexendo e uma pleura que não se mexe. Esse é o achado mais específico ultrassonográfico, tá? Não a ausência de lung slide, mais o lung point, ok? E o tratamento que a gente vai ter desses pacientes vai ser a drenagem de alívio, beleza? Ok. Aqui, ó, tem uma questãozinha desafio para vocês que falava o seguinte, ó. Eles perguntavam aquelas coisas a respeito dos perfis hemodinâmicos, né? Vejam, um homem de 44 anos com choque. Aí ele falava, instalar um catéter de artéria pulmonar. Aí, ó, PAM 48, certo? Chocadinho. E aí ele falava, ó, pressão venosa central, 5. Pressão de oclusão da artéria pulmonar, 20, né? Ok. Índice cardíaco, 2,8. Saturação venosa central, 74. E aí ele falava, pode-se afirmar que tipo de choque é. Então vejam, a gente tem uma saturação venosa e um débito cardíaco que estão relacionamento até que ok, né? E a gente tem uma pressão venosa central que está ok, não tá alta, e uma pressão de oclusão da artéria pulmonar que está, em tese, elevada, né? E aí a gente tinha que pensar que tipo de choque que é esse aqui. Eu deixo um tempinho para vocês pensarem aí. E aí a nossa resposta é que era esse, um choque misto, certo? Porque se a gente tivesse um choque hipovolêmico e obstrutivo, a gente teria que ter o índice cardíaco e a saturação diminuída. Cardíaco e hipovolêmico, mesma coisa. Hipovolêmico e distributivo, eu não ia ter essa pressão de oclusão da artéria pulmonar aumentada, né, nesses choques hipovolêmicos, beleza? Então tem que ser uma mistura dos dois, uma falência do VE com um choque distributivo, beleza? Então, de novo, ressalto para vocês, é importante que vocês saibam os perfis hemodinâmicos dos pacientes em choque. Tá? E aqui, uma perguntinha a respeito de... para a gente fazer uma ligação entre as principais drogas e o que a gente vai utilizar, tá? Então, vamos lá. Tipo, adrenalina, né, associada ao quê? Ao 2, né? Choque anafilático, beleza? Só para a gente acabar aqui. Noradrenalina, né? B, associada a qual? Associada a choque séptico, beleza? B4. A gente tem aqui C, né? Que é dobutamina, que é relacionado ao quê? Relacionado a o 1, né? O choque cardiogênico. E por fim, terlipressina, que vocês veem bastante nas aulas de gastro, relacionadas à hemorragia digestiva. Opa, 3. Hemorragia digestiva varicose. Então, 3. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria conversar com vocês sobre essa aula de tipos de choque. Espero que tenha ficado claro para vocês os tipos de choque, quais que a gente tem, mais ou menos qual que é o tratamento preconizado para cada um deles, quais são os perfis hemodinâmicos de cada um desses choques, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essas aulas, fiquem à vontade, a gente está super disposto aí para responder tudo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!